7 passos estoicos para abandonar pessoas tóxicas em silêncio. A dependência emocional te enfraquece. A prisão que você não vê. Existe uma dor silenciosa que quase ninguém admite. Não é grito, não é briga, não é escândalo. É aquela sensação constante de estar sendo drenado por alguém, enquanto você continua ali, tentando fazer dar certo. Você sabe que aquilo te faz mal, mas mesmo assim permanece. Não porque quer, mas porque sente que não consegue sair. A pior parte não é lidar com uma pessoa tóxica. A pior parte é perceber que você começou a precisar dela para se sentir inteiro. E é aqui que tudo se torna perigoso. Porque quando sua paz depende de alguém instável, sua vida vira refém de emoções que você não controla. Epicteto ensinava que o sofrimento nasce quando tentamos controlar aquilo que não está em nossas mãos. E você não controla o comportamento de ninguém, mas pode estar entregando o controle da sua própria vida sem perceber. Agora pense com honestidade. Quantas vezes você ficou em silêncio para evitar conflito? Quantas vezes você aceitou menos do que merece só para não perder alguém? Quantas vezes você se abandonou tentando manter alguém por perto? Isso não é amor. Isso é dependência. E enquanto você não enxergar isso, vai continuar preso em um ciclo que te enfraquece aos poucos, sem que você perceba. Mas existe uma saída. E ela não envolve confronto, nem explicação, nem drama. Ela envolve algo muito mais poderoso e raro hoje em dia. Silêncio. Controle. Disciplina emocional. Nos próximos minutos você vai entender como pessoas fortes se libertam sem fazer barulho. E porque quem aprende isso nunca mais aceita viver preso em relações que destroem por dentro. Agora preste atenção. Porque o que você vai ouvir pode mudar completamente a forma como você enxerga suas relações. O problema não é a pessoa. Você foi condicionado a acreditar que o problema está sempre no outro. Que se a pessoa mudasse, tudo melhoraria. Que se ela te tratasse melhor, você finalmente teria paz. Mas essa ideia é uma armadilha silenciosa. O que te prende não é a pessoa. É a forma como você se conecta a ela. Epicteto deixa isso claro em seus ensinamentos, como em Manual de Epicteto, parágrafo 5. Não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. A pessoa pode até ser difícil, instável, egoísta, mas o que te mantém ali é o significado que você atribui à presença dela na sua vida. Você não está preso a alguém. Você está preso à ideia de que precisa dessa pessoa. E isso muda tudo. Porque enquanto você acreditar que precisa, você aceita. Você tolera. Você se molda. Você se diminui. Tudo para manter algo que no fundo já está te destruindo. Agora observe com frieza. Se essa pessoa desaparecesse hoje, o que realmente acabaria? A sua vida? Ou apenas uma versão dela que você se acostumou a suportar? Essa pergunta incomoda. E é exatamente por isso que ela liberta. A verdade é simples, mas difícil de aceitar. O problema nunca foi só o outro. O problema é a dependência que você construiu. E enquanto você não quebrar isso dentro de você, nenhuma mudança externa vai ser suficiente. Agora que você começou a enxergar isso, o próximo passo é ainda mais desconfortável. Porque não se trata mais de entender, se trata de se reconhecer. Os sinais que você está ignorando. Existe um momento em que a verdade começa a aparecer, mas você escolhe ignorar. Não por falta de clareza, mas por medo do que fazer com ela. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas se perde. Você sente. Você percebe, você sabe, mas continua. Você se sente culpado só de pensar em se afastar, como se escolher a própria paz fosse um ato de egoísmo. Você começa a justificar o comportamento do outro, cria explicações, passa a ver potencial onde só existe repetição. E sem perceber, você vai se adaptando ao desconforto. Sêneca já alertava em Cartas de Sêneca a Lucílio, Carta 28. Aquele que se associa aos corruptos acaba se corrompendo. Não porque quer, mas porque se acostuma. E esse é o perigo mais silencioso. Você não percebe que está se afastando de quem você era.
Vai normalizando o que antes te feriria profundamente. Vai aceitando o que antes seria inaceitável. Agora observe com coragem. Você se sente culpado por se priorizar. Você tem medo de ficar sozinho. Você aceita migalhas emocionais. Você cria desculpas para não ir embora. Você espera mudanças que nunca chegam. Se você se identificou com isso, precisa encarar uma verdade que poucos têm coragem de admitir. Você não está em um relacionamento. Você está em um ciclo. E ciclos não se quebram com sentimento. Se quebram com decisão. O que vem a seguir não é sobre entender mais. É sobre mudar a forma como você enxerga tudo isso. Porque quando a sua visão muda, suas escolhas também mudam. O poder do silêncio estoico. A partir daqui, você precisa abandonar uma ideia confortável, mas perigosa. A ideia de que sair de uma relação tóxica exige confronto, explicação ou um grande momento de ruptura. Isso é o que a maioria faz. E é por isso que a maioria falha. A visão estoica segue outro caminho. Um caminho mais silencioso, mais estratégico e muito mais poderoso. Marco Aurélio escreveu, em Meditações de Marco Aurélio, livro 2, parágrafo 1, que você não deve gastar energia reagindo ao comportamento dos outros, mas sim governando a si mesmo. E é exatamente aqui que começa a verdadeira liberdade. Você não precisa convencer ninguém de nada. Não precisa provar que está certo. Não precisa anunciar que vai embora. Porque toda vez que você tenta explicar demais, você ainda está buscando validação. E quem busca validação ainda está preso. A mudança real não começa com palavras. Começa com percepção. Você passa a enxergar o que antes ignorava. Passa a perceber padrões. Passa a identificar como sua energia está sendo drenada. E aos poucos, algo começa a mudar dentro de você. Você para de reagir com a mesma intensidade, você deixa de alimentar discussões inúteis. Você observa mais e fala menos. Você começa a se retirar emocionalmente, sem aviso, sem anúncio, sem conflito. Isso é força, não fraqueza. Porque enquanto o outro ainda está preso ao drama, você já começou a sair. E agora que você entendeu essa base, chega o momento de aplicar na prática. O primeiro passo não é sobre o outro. É sobre algo que você provavelmente confundiu a vida inteira. Pare de chamar apego de amor. Você chama de amor aquilo que na verdade é apego. E enquanto não fizer essa distinção, vai continuar preso. O amor verdadeiro expande. Ele traz leveza, segurança, clareza. Mesmo nos momentos difíceis, existe respeito. Existe estabilidade emocional. Já o apego faz o oposto. Ele gera ansiedade, insegurança, medo constante de perder. Ele te deixa em alerta o tempo todo, como se qualquer erro pudesse custar tudo. Agora seja honesto com você. Você sente paz ou tensão? Você se sente livre ou pressionado? Você é você mesmo ou está sempre tentando agradar? Se existe ansiedade constante, não é amor, é apego disfarçado. Epicteto ensinava que quando você se apega a algo externo, como se fosse parte de você, inevitavelmente sofre quando isso muda ou desaparece. E é exatamente isso que acontece aqui. Você não está apenas se relacionando. Você está se confundindo com a outra pessoa. E quando você se perde no outro, qualquer distância parece uma ameaça. Qualquer silêncio vira abandono. Qualquer mudança vira medo. Por isso você permanece. Não porque é forte, mas porque ainda não se separou emocionalmente. E aqui está o ponto que muda tudo. Você não precisa parar de sentir para se libertar. Você precisa parar de depender. Porque o apego te mantém preso, mas a consciência começa a te soltar. E agora que você enxergou isso, o próximo passo vai mexer com algo ainda mais profundo. Algo que te impede de sair mesmo quando você já sabe que deveria. Você não vai ser entendido. Existe algo que trava a maioria das pessoas no momento de se libertar. Não é amor, não é lealdade, não é esperança. É o medo de não ser compreendido. Você sabe que precisa se afastar,
Mas imagina a reação do outro. As perguntas, as acusações, a tentativa de te fazer voltar atrás. E no fundo, você quer evitar isso. Quer sair sendo entendido, aceito, validado. Mas aqui está a verdade que poucos aceitam. Você não vai ser entendido. E tudo bem. Sêneca ensina em Cartas de Sêneca a Lucílio, carta 29, que quem busca aprovação constante vive preso à opinião dos outros. E enquanto você precisar que o outro compreenda sua decisão, você ainda está sob o controle dele. Porque a necessidade de explicação é uma forma sutil de dependência. Você começa a montar discursos na sua cabeça, tenta organizar argumentos, justificar suas razões, encontrar uma forma de sair sem gerar desconforto. Mas toda essa preparação revela algo importante. Você ainda está mais preocupado com a reação do outro do que com a sua própria paz. E isso te prende. Liberdade exige uma escolha desconfortável. Aceitar que algumas pessoas vão te interpretar mal, vão te julgar, vão inverter a história, vão tentar te fazer sentir culpa. E você não vai corrigir isso, porque quem precisa se explicar demais ainda não decidiu se escolher. O silêncio começa aqui, no momento em que você entende que não precisa de autorização para ir embora. E quando você para de tentar ser compreendido, algo dentro de você se fortalece. Agora, o próximo passo vai além das palavras. Ele envolve algo que poucas pessoas percebem, mas que define se você realmente está saindo ou apenas fingindo. Retire sua energia antes de sair. A maioria das pessoas tenta sair de uma relação tóxica mudando a presença. Some, bloqueia, corta contato, mas continua emocionalmente presa. Continua pensando, revivendo, reagindo por dentro. E isso não é liberdade. É apenas distância física. O que realmente muda tudo é quando você começa a retirar sua energia antes de retirar sua presença. Marco Aurélio ensina em Meditações de Marco Aurélio, livro 6, parágrafo 30, que a mente se molda conforme aquilo que alimenta. E se você continua alimentando pensamentos sobre essa pessoa, você continua conectado a ela, mesmo estando longe. Agora observe com atenção. Você ainda reage emocionalmente ao que a pessoa faz. Você revisita conversas na sua mente. Você espera uma mensagem, uma mudança, um sinal. Você se afeta mesmo quando não há contato. Isso mostra que a conexão ainda está ativa. Por isso, antes de sair fisicamente, você precisa sair internamente. Comece reduzindo a importância que você dá. Não responda tudo na mesma intensidade. Não alimente cada provocação. Não transforme cada atitude em algo pessoal. Você não precisa cortar de uma vez. Precisa enfraquecer o vínculo. E isso acontece no invisível. Você continua presente, mas já não entrega sua energia da mesma forma. Você observa mais, reage menos. Você deixa de investir emocionalmente onde não há retorno. Sem anúncio, sem explicação, sem confronto. Esse é o momento em que a relação começa a perder força. Não porque o outro mudou, mas porque você deixou de sustentar aquilo. E quando sua energia se retira, o vínculo começa a se desfazer naturalmente. Agora, o próximo passo vai revelar por quê. Mesmo sabendo de tudo isso, você ainda volta. Existe um mecanismo psicológico que te puxa de volta sem que você perceba. O ciclo que te mantém preso. Se você já tentou se afastar e voltou, não foi falta de força. Foi porque você está preso em um ciclo psicológico que vicia. Não é amor, é condicionamento. Existe um padrão que mantém você conectado. A pessoa te machuca, se afasta, cria tensão. Depois volta com atenção, carinho, promessas. E naquele momento você sente alívio, sente esperança, sente que agora vai ser diferente. Esse alívio não é cura, é reforço. Seu cérebro aprende que depois da dor, vem recompensa. E quanto mais imprevisível essa recompensa, mais forte se torna o vínculo. É o mesmo mecanismo que mantém pessoas presas em jogos de azar. Você nunca sabe quando vem algo bom, e por isso continua tentando. Sêneca já alertava em Cartas de Sêneca a Lucílio,
Carta 16. Que aquilo que se repete, mesmo sendo ruim, se fortalece pelo hábito. E é exatamente isso que acontece aqui. Você não está preso à pessoa, está preso ao ciclo. Dor, distância, reaproximação, esperança. E toda vez que você volta, reforça esse padrão. Agora vem a parte que exige disciplina. Você precisa interromper o ciclo, não respondendo na mesma intensidade quando a pessoa volta. Não se deixando levar pelo momento de carinho. Não confundindo alívio com mudança real, porque enquanto você continuar reagindo ao pico emocional, vai continuar sendo puxado de volta. Liberdade não é resistir uma vez, é não ceder ao padrão. E quando você quebra esse ciclo, algo inesperado acontece. A ligação começa a enfraquecer de verdade. Não por esforço, mas porque o mecanismo deixou de funcionar. Agora, o próximo passo é o que transforma isso em ação concreta. É onde você começa a se afastar de forma definitiva, sem gerar resistência desnecessária. Afaste-se sem anunciar. A maioria das pessoas erra exatamente aqui. Quando decide se afastar, sente a necessidade de anunciar, explicar, justificar, como se precisasse dar um discurso final para validar a própria decisão. Mas isso só cria resistência. Quando você anuncia, o outro reage, questiona, manipula, tenta negociar, promete mudar. E sem perceber, você é puxado de volta para o mesmo ciclo que tentou sair. A saída estoica não é barulhenta, é silenciosa. Epicteto ensina em Manual de Epicteto, parágrafo 33, que o sábio não se expõe desnecessariamente às perturbações dos outros. E toda explicação abre espaço para conflito. Por isso, você não precisa anunciar sua saída. Precisa construir sua distância. Comece reduzindo o acesso que a pessoa tem a você. Diminua a frequência de contato. Evite conversas profundas. Pare de compartilhar sua vida. Responda com neutralidade. Sem frieza exagerada, mas sem envolvimento. Você não corta de forma brusca. Você se torna indisponível de forma consistente. E isso muda a dinâmica. Sem drama, sem confronto, sem combustível emocional, a relação começa a perder intensidade. Porque relações tóxicas dependem de reação, dependem de energia, dependem de resposta. Quando você para de alimentar, o sistema começa a falhar. E o mais importante, você não está fazendo isso para provocar uma reação. Está fazendo para se libertar. Esse tipo de afastamento exige controle, porque você ainda sente, ainda lembra, ainda tem impulsos, mas dessa vez você não age sobre eles, e é isso que separa quem tenta sair de quem realmente sai. Agora, o próximo passo vai te mostrar como tornar esse afastamento definitivo, porque não basta criar distância. É preciso sustentar essa escolha no dia a dia. Disciplina para não voltar. Se você não transformar essa decisão em disciplina, você volta. Não porque quer, mas porque o hábito fala mais alto que a consciência. No começo você sente força, clareza, determinação, mas com o tempo surgem os gatilhos. Uma lembrança, uma mensagem, uma saudade repentina. E é nesse momento que a maioria quebra. Porque sair uma vez é decisão, permanecer fora é prática. Marco Aurélio escreve em Meditações de Marco Aurélio, livro 5, parágrafo 1, que a mente deve ser treinada diariamente para não se desviar do que é correto. E isso se aplica exatamente aqui. Você precisa construir novos padrões. Parar de verificar se a pessoa mandou mensagem. Parar de revisitar memórias que te puxam de volta. Parar de romantizar o que te fez mal. Parar de criar cenários onde tudo daria certo. Cada pequena ação conta. Disciplina emocional não é ausência de sentimento. É não agir com base nele. Você vai sentir vontade de voltar. Vai sentir falta. Vai questionar sua decisão. Isso é esperado. Isso faz parte do processo. Mas dessa vez, você não cede. Você observa o impulso e deixa passar. Você sente, mas não age. Você lembra, mas não retorna. E aos poucos algo muda. A intensidade diminui. A frequência dos pensamentos cai
A necessidade enfraquece, e sem perceber, você já não está mais preso. Esse é o ponto em que a liberdade começa a se consolidar, não como um evento, mas como um novo padrão interno. Agora falta o último passo, o mais silencioso de todos, e o mais poderoso. Sair em silêncio é poder. Existe um tipo de força que não faz barulho. Não precisa de anúncio. Não busca reconhecimento. Ela simplesmente decide e executa. Sair em silêncio não é fugir. É encerrar com consciência. Epicteto ensinava que o homem livre é aquele que não depende de nada que não esteja sob seu controle. E quando você sai sem confrontar, sem explicar, sem tentar ser entendido, você finalmente assume esse controle. Você não precisa de um último diálogo. Não precisa de um fechamento perfeito. Não precisa de uma resposta final que justifique sua saída. Você precisa de decisão. Porque toda vez que você volta para resolver, você reabre o que já deveria estar encerrado. Toda vez que você tenta finalizar com palavras, você se expõe novamente ao mesmo ciclo. O silêncio protege. Ele evita novas manipulações. Evita justificativas desnecessárias. Evita que você se perca tentando fazer o outro entender algo que ele não quer entender. E mais importante, o silêncio te fortalece. Você começa a perceber que não precisa reagir para ter poder. Não precisa explicar para ter razão. Não precisa ser validado para seguir em frente. Você simplesmente segue, sem olhar para trás, buscando confirmação, sem esperar que o outro reconheça, sem precisar provar nada. E nesse momento algo muda definitivamente. Você deixa de ser alguém que tenta sair e se torna alguém que já saiu. A verdade que liberta. Você passou tempo demais tentando manter algo que já estava te quebrando por dentro. E talvez pela primeira vez, você esteja começando a perceber isso com clareza. A dor nunca foi só sobre o que o outro fez. Foi sobre o quanto você se afastou de si mesmo para manter aquilo vivo. Marco Aurélio escreveu em Meditações de Marco Aurélio, livro 4, parágrafo 3, que a alma se fortalece quando retorna a si mesma. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Você está voltando. Voltando a se ouvir. Voltando a se respeitar. Voltando a reconhecer o que merece. E isso muda tudo. Porque quando você se escolhe de verdade, algo dentro de você se reorganiza. A necessidade diminui. A dependência perde força. Aquilo que antes parecia impossível começa a se tornar natural. Você não precisa mais lutar para sair. Você simplesmente não se encaixa mais ali. E essa é a verdadeira libertação. Não é quando você força o afastamento. É quando permanecer deixa de fazer sentido. Agora entenda isso com profundidade. Você não sofre porque encontrou uma pessoa tóxica. Você sofre porque, em algum momento, aceitou permanecer onde já não havia mais equilíbrio. E quando você enxerga isso, você recupera o poder. O poder de decidir. O poder de escolher melhor. O poder de não se abandonar novamente. A partir daqui, sua vida começa a mudar não porque os outros mudaram, mas porque você mudou sua posição diante de tudo. Quando você para de precisar, existe uma mudança silenciosa que define tudo. Ela não acontece no momento em que você vai embora. Ela acontece antes, quando você deixa de precisar. Enquanto você precisa, você aceita, você negocia, você se adapta, você se diminui. Porque no fundo existe medo de perder. Mas quando a necessidade desaparece, algo poderoso surge. Escolha. Sêneca ensina em Cartas de Sêneca a Lucílio, carta 9, que o homem sábio se relaciona por escolha, não por necessidade. E essa é a diferença entre quem está preso e quem é livre. Você não busca mais completar algo que falta. Você não depende da presença de alguém para se sentir bem. Você não aceita qualquer coisa para evitar o vazio. Você escolhe. Escolhe com quem fica. Escolhe o que tolera. Escolhe quando sair. Isso muda completamente a forma como você vive suas relações. Porque quando você não precisa, você não se submete.
Agora pense com clareza. Você quer alguém na sua vida? Ou precisa de alguém para se sentir inteiro? Essa resposta define o nível da sua liberdade. Quando você para de precisar, você começa a filtrar. Começa a observar mais. Começa a se afastar com facilidade do que não faz sentido, sem esforço, sem luta interna. Porque você já não está tentando preencher um vazio. Você está protegendo o que construiu dentro de si. E a partir daqui, suas relações deixam de ser um lugar de sofrimento e passam a ser um reflexo da sua consciência. Pare de se abandonar. Talvez você ainda não vá embora hoje. Talvez ainda existam dúvidas, sentimentos, memórias que pesam. E tudo bem. O processo não começa quando você sai. Ele começa quando você para de se abandonar. Porque ficar preso nunca foi sobre o outro. Sempre foi sobre o quanto você tolerou o que te fazia mal. Marco Aurélio escreve em Meditações de Marco Aurélio, livro 8, parágrafo 5, que você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. E quando você entende isso, algo muda de forma irreversível. Você não precisa controlar ninguém, não precisa mudar ninguém, não precisa esperar que o outro se transforme. Você precisa se posicionar. E isso começa com uma decisão simples, mas profunda. Parar de se colocar em segundo lugar. Parar de justificar o que te machuca. Parar de insistir onde não existe reciprocidade. A liberdade não chega com um grande ato. Ela nasce em pequenas escolhas repetidas. Escolher se respeitar em uma conversa. Escolher não responder no impulso. Escolher não voltar quando a saudade aperta. E cada uma dessas escolhas te afasta de quem você era e te aproxima de quem você precisa ser. No fim, não é sobre abandonar alguém, é sobre não se abandonar mais.